essa vaidade orgulhosa, narcisística e que se projeta para além de toda a realidade de quem aquela criatura, aquele ser de fato seja. E ele passa a se enxergar assim em relação aos demais, de tal modo que o pai da soberba, que é Satanás, é aquele que disse: eu subirei e eu me tornarei maior e ficarei acima do Altíssimo. Em relação aos homens, tem gente que não diz eu ficarei acima de Deus, mas pela arrogância dessa soberba diz não a Deus. Ou há aqueles que olham para todo o resto da humanidade à sua volta com inferioridade e que tratam a vida com essa altivez de divindades, dando o privilégio aos mortais da sua passagem engrandecedora no meio deles. Até o elemento mítico de construção grega desenvolveu de maneira psicologicamente extremamente interessante o conceito da soberba através do mito do Narciso, desse indivíduo que se apaixona pela própria imagem, que fica de caso consigo mesmo e que se enamora de si mesmo, que não contempla nada mais belo do que ele próprio. Ele se basta, ele é absolutamente autossuficiente e o mundo inteiro que o contemple, que o admire ou que o inveje, porque uma das características da soberba é alimentar-se da volúpia e do desejo de ser invejado, de ser de fato admirado com inveja, o que gera horror em algumas pessoas. Num soberbo é o alimento do qual ele se alimenta. Ele existe para tentar provocar no outro a certeza de que é inferior a ele, para afirmar sua superioridade, e ele tem orgasmos psicológicos quando ele sente que ele é invejado. Isso é a mínima descrição que se pode fazer da soberba para eu não perder muito tempo. Outra banda, outro lado desse documentário que você vai ver tem a ver com a mentira. Porque na realidade a soberba é auto-engano, é mentira do indivíduo para com ele mesmo. De modo que para alguém ser soberbo, ele precisa mentir no mínimo para si mesmo. Ele é um indivíduo que não tem que ter a capacidade da autopercepção, do autoenxergamento. Porque se ele se enxergasse realmente, ele não seria soberbo. Ele haveria de entender, por mais qualificado que ele seja numa área ou noutra, mas que aquilo ali não dá a ele nenhuma prerrogativa de superioridade em relação a nenhum outro ser humano, de modo que até para você manter a soberba e a arrogância e essa vaidade de seja lá atrelada e ataviada do que quer que ela queira ser, nesse nível, é preciso que o indivíduo minta para si mesmo. Minta mesmo. E se convença da sua própria superioridade. Mas, apesar de que a soberba precisa do auto-engano, ou da mentira que se convence de que aquela é uma superioridade mais do que real que o indivíduo tem, nós também temos o fato concreto de pessoas completamente viciadas na mentira. E assim como a soberba nasce nos seres humanos de realidades espirituais e psicológicas, as mais diversas, eu não queria falar disso neste momento, mas ela tem seus transfundos de natureza espiritual e psicológica, a mentira também. Muitas coisas nos induzem a nos tornarmos pessoas mentirosas, e a gente vai fazendo a escolha pela mentira, de tal modo que depois de um tempo ela se torna um escudo,
se transforma numa arma, se transforma numa capa, numa máscara, ela ganha características em nós que vão se tornando orgânicas, neurais, cerebrais, e você começa a ter circuitos involuntários até de mentira. Chega ao ponto em que você mente tanto que você se convence da sua mentira e você vive para contar a história da sua fantasia como se fosse realidade, embora de vez em quando a crise da mentira se agudize no interior da pessoa e ela sofra desgraçadamente quando tem a bênção dessa dor, que lhe pode ser livramento, salvamento e graça divina perturbando o coração. No documentário, além do aspecto científico e da opinião de alguns líderes religiosos, que na realidade um ou dois deles são a melhor parte, há o elemento interessante de ver o que essas coisas, a vaidade, a soberba, geram no cérebro de um indivíduo. Essa ciência do documentário vai dizer que essas coisas são causadas por essas disfunções cerebrais. Eu lhes digo e lhes garanto, à luz da Bíblia, à luz da verdade, à luz do Deus que não pode mentir, que essas coisas são causadas por realidades espirituais e psicológicas e que se transformam em condições cerebrais. O cérebro é o efeito, não é a causa. A causa é mais profunda. Mas você também vai ver no documentário dois indivíduos. Um que é o representante da soberba, que é um cara idiotado. Porque tem alguns soberbos que são tão interessantes, são tão fascinantes, são tão carismáticos, tão inteligentes, tão cultos, ou tão sábios no modo de apresentarem a sua dissimulação, sábio na perspectiva da sabedoria deste mundo, não da sabedoria celestial, que eles chegam a gerar um encantamento. Eles fazem a gente olhar e dizer que pena que esse indivíduo que tem essas coisas tão lindas tenha ficado tão enfeiado por essa atitude de tamanha arrogância. Agora, tem uns soberbos que são patéticos, que são burros, que são estúpidos, que são uns hominídeos praticamente, são uns símios, como é o caso do indivíduo nesse filme. A basicalidade dele, a burrice dele, a idiotice dele, a curteza de raciocínio dele, a pouca cerebração dele, a pobreza de inteligência, a morte e falência de toda a cultura nele. É uma coisa tão extraordinária. E os ideais dele são tão de Barbie, ou daquele companheiro da Barbie, como era o nome dele? São tão de Ken, de bonequinhos, que ele é o soberbo mais pateticamente, com menos razão para ser soberbo, que eu já conheci na minha vida, mostrando que soberba pode bater no coração de todo idiota do planeta, sem que o cara precise ter nenhum tipo de qualificação especial. É um surto de grandeza. Não tem nada a ver com qualquer apoio em qualquer forma de grandeza pessoal. Então preste atenção nesse idiota. Vale a pena você olhar para como a idiotice pode se soberbecer de si mesma, como a desqualificação pode se requalificar num surto fantasioso que até o panaca pode virar o rei da arrogância, da soberba, da vaidade, até que a ficha cai. O outro caso é muito mais delicado, muito mais humano, muito mais sofisticado, muito mais sutil. É de uma menina que se sente feia, que não se sente interessante, embora ela seja extremamente inteligente, e que desenvolveu uma capacidade de mentir extraordinária, compulsiva. Ela não consegue fazer nada sem mentir. Para ela não dá.
o mundo real ela acha que não oferece sustentação para ela, então ela tem que construir. Tem que construir, ela tem a capacidade de construir mesmo na presença de pessoas que estavam com ela nas ocorrências reais que ela agora fantasia, mas ela não consegue deixar de criar, de agregar, de adicionar, ou de suprimir, ou de inserir elementos que não estavam presentes na realidade quando ela não cria a coisa por inteiro. E a dor dela é enorme, porque ela foi de um estado no qual ela se justificava, dizendo que aquilo era fundamental para ela sobreviver na sociedade moderna, onde tudo é plástico e mentiroso, à tristeza profunda de verificar que a vida dela era uma coisa completamente artificial. Agora, no meio disso tudo, ao final disso tudo, tem a patética conclusão científica de que uma certa dose de soberba é extremamente importante para alguém se dar bem na vida e que uma certa dose de mentiras moderadas é extremamente útil para que a pessoa vá escapulindo sem muitos problemas na sociedade. Agora compare isto com aquele que disse que a gente deve fugir da soberba de todos os modos, porque senão é cair no laço e na condenação do diabo. E compare isso com aquele que disse: seja a vossa palavra sim, sim, e não, não, porque o que disso passar vem do maligno. Veja lá. Os impulsos mais sombrios da humanidade. Conseguirá a ciência desvendar o mistério que está por trás de nossa motivação para pecar? A ciência do pecado. A soberba, ou orgulho, é provavelmente o mais importante dos pecados. Se você vai pecar, peque com orgulho. É o mais mortal dos pecados mortais. A porta para todos os outros pecados. Foi o que nos expulsou do paraíso. Foi a soberba que preparou o terreno para a queda. O orgulho é a exaltação do ego e a falha em reconhecer que não somos Deus. Isso é orgulho. Soberba significa colocar-se acima dos outros. O problema do orgulho é que ele se concentra totalmente no eu e ignora completamente o outro. E muita maldade decorre disso. Mas a ciência poderá provar que o maior de todos os pecados vem sendo mal compreendido? Eu acho que a religião errou quando rotulou o orgulho como um dos 7 pecados capitais. Às vezes você precisa passar do limite. Eu acho que eu passei do limite, mas fiquei satisfeito com o resultado. O orgulho se mostra como vaidade e presunção exagerada. Mas será que mentir para nós mesmos e para os outros é outra forma igualmente destrutiva desse pecado? Eu fico aterrorizada sempre que digo a verdade sobre algo importante para mim. Totalmente aterrorizada, com muito medo. A autoilusão é provavelmente o ingrediente mais letal do pecado. Porque nós nos enganamos que está tudo bem. Quando somos desonestos com nós mesmos e com os outros, perdemos integridade. O orgulho e sua cúmplice, a mentira. A ciência pode desvendar seus segredos e nos livrar do pecado? As pessoas me veem logo de cara. Esse é o meu objetivo. Provavelmente elas pensam: nossa, que sujeito preparado. Nossa, ele passa muito tempo na academia. Nossa, ele malha muito. Nossa, ele é ambicioso. Nossa, que sujeito vaidoso. Tudo bem, eu não me importo. Eu faço 100 flexões de bíceps só para aquecer. Sei muito bem que para a maioria das pessoas 100 flexões já é o treino todo. Mas já passei há muito tempo do que se considera razoável. Estou no nível das estrelas pornô. É isso que eu tenho que fazer. Tevye Heller é ator, produtor e empresário.
Eu me considero um pecador. Eu acho que ficamos na Terra por muito pouco tempo. E eu acho que temos que nos divertir enquanto estamos aqui. E... aliás, quem foi que inventou esses pecados? O que eu quero mesmo é manter essa aparência até eu completar 35 anos. E aí manter assim pelo resto da vida. O orgulho diz: sou a pessoa mais importante do mundo. E todos os demais vêm em segundo, quando não em terceiro. Eu me exalto além do que sou. O que vai fazer hoje? Eu quero fazer uma aplicação de botox, uma microdermoabrasão, tratamento fotofacial e aplicação de ácido glicólico. Tudo bem, perfeito. Pode sentar. O orgulho abarca muito mais do que apenas a aparência. O orgulho cobre tudo. Se você não tem orgulho, as pessoas pisam em você. E você não controla realmente a sua vida. A raiz do pecado é a autolatria em vez da obediência a Deus. Ótimo. Na realidade, é uma forma de idolatria. Adoro outra coisa que não é Deus. Adoro o meu sucesso. Adoro minha felicidade. Adoro minha autorrealização. Em vez de dizer: Deus me colocou aqui por uma razão e devo me dedicar a cumprir minha missão e meu propósito na Terra. Tevia tem uma missão, mas ela é motivada pela sua ambição pessoal. Eu sou um vendedor incrível. Eu nunca desisto. E eu acredito no produto. Eu nunca quis ser outra pessoa, sempre quis ser o melhor de mim. Eu trabalhei muito, muito duro para criar o Tevia. E tem alguém que vai comprá-lo. Para Julia Edgar, a necessidade de ser a melhor versão de si mesma a levou a uma vida de mentiras. Eu quero controlar como você me trata, quero controlar a sua reação a mim, quero que você goste de mim, quero muito. E para garantir isso, para controlar isso, eu tenho que me apresentar num contexto que você vai achar favorável. Gosto de champanhe, gosto de comer fora e gosto de coisas bonitas. Contrair dívidas para manter um estilo de vida assim. Geralmente minto para parecer melhor do que eu sou e tento o tempo todo viver à altura dessa persona. A ideia de persona é algo que fazemos, creio que, para sobreviver. E também porque somos covardes. Uma pessoa corajosa diz: eu sou assim, e você tem de me aceitar do jeito que eu sou. Embora a maioria das pessoas distorça a verdade todos os dias, Julia elevou a mentira a uma forma de arte. É mais ou menos como o Tai Chi. Se você já viu um mestre de Tai Chi em ação, você sabe que ele faz apenas algumas ações simples e misteriosas que retornam toda a energia para o agressor. E contar uma boa mentira é assim. Você deixa todo o trabalho para outra pessoa. Ela constrói uma coisa imaginária que é perfeita para ela. Não acredito que eu estou falando sobre isso. Ela diz coisas que são um tanto escandalosas, mas com tamanha sinceridade e entusiasmo que muita gente acredita. Eu quero mudar meu pedido. Mas as mentiras estão oprimindo Julia. Ela já contou inverdades sobre praticamente todos os aspectos de sua vida. Menti sobre o tamanho das minhas dívidas. Menti sobre minha intenção de aumentar essas dívidas. Menti sobre multas de estacionamento, multas de trânsito e a situação do meu carro. Minhas mentiras afetaram minha namorada. Nós temos uma vida juntas, como é normal. Mas mergulhei nós duas numa dívida sem consultá-la e sem querer contar a ela que havia um problema. Então, eu diria que minha principal mentira é esconder as coisas. Mas agora as mentiras e enganos de Julia estão cobrando seu preço. E é um preço bem alto. Se eu continuar me comportando como uma mentirosa a vida toda, eu vou perder o meu relacionamento de tanto tempo.
E isso mudaria significativamente a minha vida. É sério, eu sei o que eu tô falando. As mentiras de Julia estão colocando em perigo não só os principais relacionamentos de sua vida, mas a crença fundamental em quem ela é. Tevye Heller, nascido em Montreal, acredita que ter um mundo que gira ao seu redor é a melhor maneira de atingir seu sonho grandioso de virar astro de TV. Mas hoje Tevye está em meio à agitação de Nova York por outro motivo. Para descobrir se a ciência pode esclarecer por que ele é motivado por esse imenso orgulho. Eu imaginei que ele sofresse do transtorno da personalidade narcisista. Alguém que acha que é fantástico, mas que acha isso em seu detrimento. E se você tem que minimizar os outros para se sentir bem, obviamente isso não funciona para você e também não funciona para a sociedade. Portanto, eu não estava ansioso para me encontrar com o Tevye. Eu tenho que pegar o trem da Uma para Manhattan. Vamos lá, gente. Já disseram que você é orgulhoso demais? Nunca usaram exatamente esse termo. Será que imbecil serve? A verdadeira questão aqui é como você se sente. Você se acha orgulhoso demais? Eu acredito mesmo que a aparência é uma ferramenta e eu me sinto separado. É quase como se eu estivesse olhando para mim mesmo. Um pouco como um impostor. Mas eu também acabei entendendo que ser bonito é uma estratégia, já que abre portas que de outra forma talvez não estivessem tão disponíveis. Aqui no Laboratório de Neuroimagem Cognitiva da Universidade de Montclair, a pesquisa pioneira do Dr. Julian Paul Keenan investiga como o cérebro cria o orgulho. Hoje nós vamos ver o seu cérebro com uma técnica chamada estimulação magnética transcraniana. Antes de mais nada, vou pôr em você uma touca de natação. Assim está bom. E coloque esses protetores de ouvido, por favor. Uma das coisas que nós aprendemos a fazer nos últimos 10 ou 15 anos é manipular cientificamente regiões do cérebro. Podemos acelerar determinadas regiões, podemos desacelerá-las ou paralisá-las completamente. A principal área do cérebro envolvida tanto no orgulho quanto na mentira é o córtex pré-frontal medial. Aparentemente, o córtex pré-frontal medial é particularmente importante no nosso relacionamento com o mundo, inclusive nas mentiras que dizemos a nós mesmos. Ele não deixa que banquemos os imbecis, não nos deixa dizer coisas inapropriadas, não deixa que insultemos os outros, seja através da verdade ou da mentira. Para avaliar até onde Tevye é egoísta, ou até que ponto consegue demonstrar desprezo pelos outros, o exame pede que ele atribua uma série de adjetivos, de traços tanto positivos quanto negativos, a si mesmo ou ao seu melhor amigo. Você está sentindo? Está acima do limiar do movimento, autoestímulo em 31. Em seguida, o teste é repetido, mas com o córtex pré-frontal medial influenciado por um ímã potente que deixa a região praticamente inoperante. Quando paralisamos ou desaceleramos o córtex pré-frontal medial, o que acontece é que as pessoas se autopromovem menos, são mais honestas consigo mesmas e com os outros. Elas lidam melhor com a realidade do que quando essa área está funcionando. O que a ciência irá revelar sobre o orgulho de Tevye? Será que é tão negativo que ele pode ser classificado como tendo o transtorno da personalidade narcisista? Se sou a criatura mais fantástica do universo, se sou exaltado muito além da realidade, é muito difícil admitir que sou apenas um otário comum que erra. Julia Edgar acha quase impossível admitir que ela é comum. Não me lembro de nenhuma época em que eu não tenha mentido estrategicamente. Eu comecei a mentir muito nova, quando era criança. Eu tinha que ser absolutamente perfeita e tudo tinha que estar bem. Eu venho de uma família de gente inteligente, com carreiras profissionais, e a expectativa era de que eu fosse inteligente e capaz. E eu queria muito isso. Queria me encaixar nisso e corresponder à minha percepção das expectativas dos meus pais. Ela é filha única.
esperavam que ela fosse igual aos adultos, desde que era pequena. Seus pais viviam além dos próprios meios, tinham que manter certas aparências. Sua mãe fingia que era alguém que não era. Tudo isso deve ter afetado a Julia. É o medo que faz muita gente mentir. O medo do fracasso, o medo de que saibam quem realmente sou. Eu vivia numa casa em que todos tinham uma persona. E eu acho que não teria necessariamente me dado muito bem se tivesse sido sincera. A pequena Julia aprendeu a mentir como mecanismo biológico instintivo de adaptação. A maioria das crianças mente, e as crianças mentem para esconder suas transgressões como forma de autopreservação ou proteção. Elas não querem ficar encrencadas e mentem para se proteger. A pesquisa da doutora Angela Evans, da Universidade de Toronto, revela que quase todos os seres humanos começam naturalmente a mentir quando pequenos. É, inclusive, considerado um sinal de inteligência que a criança consiga estruturar uma mentira. Constatamos que com 2 anos de idade já há crianças que mentem, embora poucas. Aos 3 anos de idade, 50% das crianças mentem para esconder suas transgressões. Isso vai aumentando com a idade e aos 6 anos de idade, 90% das crianças mentem para ocultar coisas erradas que fizeram. Embora aparentemente todas as crianças pequenas mintam, com que idade uma criança aprende as verdadeiras consequências de uma mentira? As respostas estão do outro lado da folha, mas não olhe agora. Venha me chamar quando terminar. Elas ficam sozinhas na sala com o teste e pedimos que não olhem as respostas enquanto estiverem sozinhas respondendo esse teste. O que constatamos é que deixá-las sozinhas na sala com as respostas dos testes é extremamente tentador e a maioria das crianças olha as respostas. Antes de começar, eu quero saber se enquanto eu estive fora da sala, você olhou as respostas do outro lado. Não. Não? Nós conseguimos verificar que a maioria das crianças mente para esconder essa transgressão. A primeira pergunta é, quem inventou a escova de cabelo? Você disse Jones e está certo. Essa é uma pergunta bem difícil. Como é que você sabia a resposta? Bem, a gente aprendeu na escola faz alguns dias. Certo. E também a pessoa que inventou o telefone. Certo. É importante entender e aprender a desenvolver o equilíbrio entre contar a verdade e a mentira, e quando é socialmente aceitável e quando não é. E essa é uma coisa que as crianças têm que aprender em termos de habilidades sociais. Se nós instintivamente mentimos para ganhar vantagem ou para nos proteger, a boa notícia é que a maioria de nós deixa de mentir quando chega à adolescência. Entre os 8 e 16 anos, o índice dos que mentem para esconder uma transgressão tende a diminuir. Por que, então, alguns de nós, como Julia, continuam mentindo durante anos e até décadas depois da adolescência? Foi a necessidade de proteger uma autoimagem frágil o que levou... Considerado moralmente errado. Mas quando pensamos de uma maneira mais ampla sobre mentira e sobre as mentiras que contamos para manter amizades, proteger os sentimentos dos outros, essas mentiras podem ser vistas como moralmente aceitáveis. Ainda são mentiras, mas vistas como uma coisa positiva. Quando pensamos na nossa personalidade, na nossa identidade, todos nós, em público, temos uma certa persona. E ela, em parte, é bastante estratégica. Escolhemos nos comportar dessa determinada maneira. Somos assim mesmo? Talvez não. A persona que Tevye Heller quer criar é a de um ator de televisão rico e famoso. Motivado por essa ambição, ele está numa busca exaustiva pela perfeição física. Mas a que preço? Eu luto contra a natureza o dia inteiro. Eu fico 3 horas e meia por dia na academia. Isso sim é um treino de verdade. Eu deixei de mastigar. Eu bebo mais água que um elefante por dia e tomo cerca de 80 suplementos. Creatina, glutamina, HMB, taurina, termogênicos, multivitaminas, ômega 3, 6 e 9, amplificadores de testosterona,
bloqueadores de estrogênio, 42 gramas de proteína a cada 4 horas. E este é o resultado. A dieta radical de Tevye é benéfica ou prejudicial? É isso aí. Para descobrir, ele vai conversar com o nutricionista Dennis Collier. Eu abri a minha geladeira e eu peguei todos os suplementos que eu tomo durante um dia. Alguns eu tomo com shake de proteína, outros eu misturo no suco. Eu me vejo como um garoto judeu, gordo e comum, que cresceu no subúrbio. Mas eu queria ser aquela pessoa da televisão. Essa pessoa estava a anos-luz de mim. O motivo pelo qual eu estou fazendo isso tudo é porque o pessoal de Hollywood faz assim e eu quero me parecer com eles. Se você continuar assim, mastigando uma refeição por dia e se baseando em coisas artificiais que são Deus sabe lá o que para se alimentar, eu não vejo um futuro promissor para sua saúde. Eu não posso me dar ao luxo de comer toda a comida que você come porque eu não posso correr o risco de ser uma pessoa comum. Se você fizer o que eu digo, vai ter um físico fantástico e ainda o benefício do seu fígado não explodir quando estiver com 40, 50 anos. Então, pelo que eu entendi do que você acabou de dizer, eu devo pegar todos esses produtos, jogar no lixo, comer refeições balanceadas 3 vezes por dia, me exercitar moderadamente e assim eu vou obter resultados. É o que você está dizendo. Porque eu não acredito. Faço do meu corpo um ídolo. Adoro meu corpo, me olho no espelho 1000 vezes por dia e me orgulho muito dos músculos e de tudo que eu cultivo. Em vez de agradecer a Deus por essa bênção, dou a mim mesmo a importância. Vejam como eu sou. Que somos. O pecado, portanto, deve ter algum fundamento no que achamos de nós mesmos. Muito obrigada, Charlene. Eu agradeço muito a sua ajuda. E também se fundamenta nas decisões que tomamos, na nossa interação com os outros e na construção de um certo tipo de realidade em que vivemos. A realidade que Julia Edgar construiu se baseia na mentira. O que torna a manipulação da verdade tão tentadora? Com recursos da ciência moderna, a terapeuta Ariel Garten conseguirá modificar seus caminhos cerebrais e ajudar Julia a rejeitar a estratégia da mentira? Eu me preocupo muito com o processo de mudança, porque... Num certo nível, somos todos mentirosos. Mentimos regularmente. Mentimos para nós mesmos porque há partes do nosso ego que são tão dolorosas que não queremos vê-las. Acredita no seu conhecimento e habilidade? Eu não sei, mas... eu sou muito boa para me vangloriar. Mas eu não tenho uma autoconfiança firme. A autoconfiança é também reforçada quando você faz alguma coisa bem. Mas se você mente e você vive sempre como persona, você não pode realmente fazer nada bem. Muitos de nós queremos nos ver como criaturas incríveis, fantásticas, lindas. Mas para ela era impossível acreditar que era tudo isso de fato. E se for apenas a Julia? Bom, isso também não serve. Eu tenho que ser mais que isso. Eu tenho que ser mais. Eu não sou boa o suficiente do jeito que sou. É horrível me sentir como apenas eu mesma. Não dá. Eu tenho que ter algum valor agregado. Eu tenho que ser extra. Tenho que ser mais legal, mais inteligente. Tenho que ser mais interessante. É uma pressão inacreditável que você põe sobre si mesma. Somos estruturados para encontrar padrões e viver dentro deles. Mudar esses padrões é bastante difícil. Porque muitas vezes eles se repetem há 15, 20, 30 anos. É mais difícil quando esses padrões são estabelecidos na infância. E é mais difícil ainda quando são padrões estabelecidos no nível da crença. A ciência já provou que nosso cérebro pode ser reestruturado através de técnicas cognitivo-comportamentais. Ariel está convencida de que, se Julia continuar a terapia, com o tempo acabará controlando o impulso de mentir. Quando fazemos terapia, estamos mudando o nosso cérebro. Estamos criando novos caminhos neurais, criando novos hábitos e mudando a nós mesmos no nível mais profundo, que é o de crença. Revelar as causas por trás de suas mentiras permitirá a Julia reestruturar seu cérebro e vencer o pecado. O orgulho é uma característica positiva que ajudará Tevye a atingir suas metas ou é uma força do mal que acabará por destruí-lo?
Esta é a minha mesa de café da manhã. Você consegue ver que esta mesa custa $15.000? E, como pode ver, eu tenho uma dieta continental muito saudável. Eu gasto $800 por mês nas minhas pílulas, fluidos de oxigenação, na minha creatina, na glutamina. E justamente por tomar isso tudo, eu presto muita atenção no que eu como. Eu não como açúcares, eu não como carboidratos A complexos. jornada para ter um físico de astro de cinema levou Tevye Heller a adotar um regime fanático de suplementos. A orientação alimentar, seja ela qual for... Mas será que o orgulho não deixará que ele aceite conselhos que podem salvar sua saúde? Você está dizendo que tudo isso é necessário para que tenha a aparência que quer ter. Eu estou dizendo que não tem nenhuma evidência, nenhuma, de que isso seja verdade. Eu já falei o que pode acontecer: doença hepática, doença cardíaca, pressão alta, colesterol alto. Tudo isso mata, são assassinos conhecidos. Eu posso até morrer. Mas tem um porém. Eu teria atingido meu peso ideal. E eu não estou estressado. Tevye está ignorando o mal que o orgulho está fazendo ao seu corpo. Mas Julia Edgar quer fazer o oposto. Ela espera vencer a mania de enganar, expondo suas mentiras para que todos vejam. As cicatrizes me interessam muito. Porque se você carrega uma cicatriz no rosto, não está mentindo para ninguém sobre o que aconteceu. E não pode fingir que está tudo bem, porque não dá. Julia pagou um preço alto na sua vida pessoal e agora está desesperadamente tentando sair da teia de mentiras em que se enroscou. Eu estou muito motivada para ser eu. E eu não acho que ser eu significa ser mentirosa. O rastro de mentiras destrutivas de Julia pode ser realmente interrompido? E apesar do que demonstrou neste filme, será que suas emoções são genuínas ou apenas uma interpretação para as câmeras? O Dr. Mark Frank, da Universidade de Buffalo, é um dos maiores especialistas internacionais em expressões faciais e logro interpessoal. Ele conhece todos os truques dos mentirosos. Muitos acham que conseguem detectar facilmente a mentira, mas não conseguem. A pesquisa mostra que a maioria das pessoas apenas supõe que alguém está mentindo. O Dr. Frank passa o filme quadro a quadro para detectar microexpressões, flashes rápidos de emoção que contradizem o que Julia está falando. As microexpressões são provocadas pelo nosso sistema límbico, mais primitivo, e sobre o qual temos pouco controle consciente. Ele envia impulsos aos músculos faciais, mas ao mesmo tempo o córtex motor tenta suprimir ou mascarar esses sinais. O cabo de guerra pelo controle do rosto resulta numa expressão da emoção que aparece apesar dos esforços para ocultá-la. Nesta expressão, em particular, ela puxa e contrai um dos cantos da boca, que se ergue, e esta é uma expressão de desprezo. A emoção não diz o que a desencadeou, mas ela está ali. E, como é rápida, Julia provavelmente não quer que você veja. Ela fala sobre usar as mentiras para manter sua privacidade, para manter seu status e impressionar as pessoas, para controlar os outros. Ela, inclusive, recorre a essas mesmas palavras na entrevista. É o que ela usa para controlar e manipular as pessoas e suas expectativas sobre ela. Eu sei como você se sente sobre as pessoas ricas. Eu sei como você se sente sobre os privilegiados nessa cidade. E pode acreditar que eu entendo isso, mas se você soubesse, você gostaria de trabalhar comigo? Como iria me tratar? Aqui, em particular, as sobrancelhas se baixam, como quando as pessoas se concentram. Mas agora, quando ela fala, veja, quando repito várias vezes que o lábio superior se ergue. Isso é aversão. Portanto, alguma coisa nesse tópico em particular causou uma reação de aversão. Não sabemos se é por si mesma ou por enganar.
ou se é pelo entrevistador por perguntar, ou ainda se é por se lembrar do evento sobre o qual foi a pergunta. Mas de qualquer forma acontece, e é rápido. Dura menos de meio segundo. Surge e desaparece. Ela provavelmente não percebe que demonstrou. E é rápido porque existe um conflito. A parte consciente e reflexiva do cérebro diz para não demonstrar nada. A parte inconsciente não se importa. A emoção acontece, foi provocada e aparece. Mas se soubesse, você gostaria de trabalhar comigo? Como iria me tratar? Apesar de toda a sua experiência, o Dr. Frank ainda não pode dizer categoricamente que Julia está mentindo sobre suas mentiras. Porque no mundo das mentiras, pode ser que Julia seja de fato mestre. Como ela consegue? Para dominar nossas emoções, quando estamos mentindo, nosso cérebro frequentemente esconde nossas mentiras de nós mesmos. Enganar a si mesmo e aos outros, na realidade, envolve áreas do cérebro bastante semelhantes. Inclusive, são alguns pontos tão semelhantes que eu não sei se o cérebro sabe se está mentindo para outra pessoa ou para você mesmo. E todas essas mentiras fazem sentido. Nina Maja é professora adjunta da Escola de Administração Rotman na Universidade de Toronto. De um ponto de vista econômico, a decisão de ser sincero ou não é, na realidade, como qualquer outra decisão. É uma permuta que leva em conta... Sempre muita oportunidade para pequenos atos de desonestidade, desde fraudes de seguro ou de impostos, até furtos e trapaças de pequena monta. No mundo todo, por ano, essas pequenas desonestidades somam centenas de bilhões de dólares. Vivemos diante de várias situações no nosso dia a dia em que estamos a pelo menos um passo de enfrentar as últimas consequências de nossos atos. Portanto, quando vem a tentação de ser desonesto, você sabe que vamos ceder um pouquinho, mas não demais para que nós continuemos pensando positivamente sobre nós mesmos. Todo mundo acha que o pecado começa grande, mas não começa. Começa pequeno. Bem pequeno. E como o pecado é aquela primeira transigência, você sabe que é errado, mas aceita e racionaliza. Nosso cérebro está biologicamente programado para enganar não só aos outros, mas a nós mesmos. Eu sei que estão achando que eu sou um gostoso, mas nem sempre foi assim. Um ano atrás, eu pesava 100 quilos e nada mais. Eis o aço pornô mais gostoso dessa cidade. Todos nós, quando estamos em público, em algum nível, exibimos uma pequena performance, seja algum controle do nosso comportamento ou não fazendo tudo o que queremos fazer quando nós queremos fazer. Mentimos para nós mesmos, nos enganamos, contamos histórias a nós mesmos para podermos aguentar. Mas mentir aos outros e a nós mesmos por orgulho é uma estratégia de sobrevivência ou um pecado? Será que é bom que eu me veja como realmente eu sou ou há alguma vantagem em pensar que sou melhor do que sou? Essa é a resposta que Julian Keenan procura em seus experimentos exclusivos com neuroimagem na Universidade Montclair, em Nova York. O prognóstico do Dr. Keenan irá constatar que o orgulho de Ted é saudável ou é de fato um transtorno de personalidade narcisista. Eu fiz uma análise preliminar dos resultados e, de cara, o que salta aos olhos é que todos os adjetivos que apareceram na tela, você disse que se aplicam a você. Agora, isso pode ser interpretado como você achando que o mundo gira à sua volta ou como exagerando que tudo é ao seu respeito. Os resultados dizem que eu sou egocêntrico? Ligeiramente. Você tem um ligeiro viés egocêntrico. Você tem mais tendência a dizer que as coisas se aplicam a você. Mas o interessante no seu caso é que não são só as coisas positivas, mas tudo, coisas boas e ruins, tudo se aplica a você. O que também é interessante é que, como todo mundo neste estudo, quando amortecemos esta área do cérebro, o córtex pré-frontal medial, esse orgulho excessivo tende a diminuir e você passa a se comportar como todo mundo.
Isso deixou você um pouco mais humilde, o que é uma reação normal. E você tem algum conselho para mim daqui para frente? Mantenha seu córtex pré-frontal medial, esta região do seu cérebro, porque ela é parte do que o torna um indivíduo único. Embora Tevye tenha uma visão extremamente autocentrada de si mesmo, ele não tem um transtorno de personalidade. O orgulho de Tevye é saudável. Como o orgulho é considerado um pecado, como é visto por um prisma moral, ele é muito criticado pelas pessoas. Mas se vivêssemos num mundo em que as pessoas não fossem autoconfiantes, chegando à beira do excesso de confiança, creio que haveria mais depressão. As pessoas seriam menos felizes, elas seriam menos produtivas e menos propensas a se arriscar. A ciência está provando que o orgulho tem seu lado positivo, mas os riscos para a sociedade acontecem quando ele é exagerado. As pessoas que se sentem extremamente orgulhosas e que se acham muito acima dos outros têm uma tendência maior de usar estereótipos sobre os outros, porque os outros para elas têm menos importância. A doutora Fisk e sua colega Mina Cikara queriam descobrir como os estereótipos influenciam a tomada de decisão. As pesquisadoras de Princeton escanearam os cérebros dos participantes enquanto eles se viam diante de uma difícil escolha moral. O dilema é uma questão moral, porque a pergunta que se faz é: até que ponto seria aceitável matar uma pessoa para salvar 5? Na versão particular que nós usamos, você tem de fisicamente empurrar alguém de uma ponte para impedir que um bonde passe por cima de 5 pessoas que estão mais adiante sobre os trilhos. O teste se concentra em como categorizamos o status de um indivíduo nos grupos de interesse comum, pessoas que achamos parecidas conosco, e grupos excluídos, indivíduos que consideramos como tendo menos valor. Sem qualquer informação sobre os indivíduos, quase 90% dos participantes disseram que não matariam uma pessoa para salvar 5. A perspectiva das pessoas mudou drasticamente quando os pesquisadores manipularam o status dos indivíduos. Quando colocamos membros do grupo de interesse comum no trilho e a pessoa que você está sacrificando é de um grupo excluído, principalmente um sem-teto ou um viciado, conseguimos inverter esses 80% a 90%. Das quais você depende. Você precisa para algo, porque pensa nelas, você tenta saber quem é essa pessoa, o que ela quer, do que precisa, qual a sua personalidade. Mas quando as pessoas veem um viciado, essa parte do cérebro fica toda amortecida. As pessoas não querem pensar nesses repulsivos grupos excluídos de uma forma totalmente humana. Em resumo, as pessoas desligam a parte humanizante do cérebro e o seu modo de dar significado aos que estão na parte mais baixa da pirâmide. Estamos todos condenados pela nossa tendência inata para o egoísmo? A ciência descobriu que os antídotos para o orgulho e a mentira são mais fáceis do que se imagina. É o mais mortal dos 7 pecados capitais. Deus deu aos 2 primeiros seres humanos um desafio. Ele disse: não coma desta árvore, não coma esta fruta. E quando comeram daquela árvore, eles atingiram uma certa autoconsciência que antes não existia. Essa autoconsciência é a noção de pecado. A autoconsciência pode se tornar tão inebriante e tão poderosa que perdemos a consciência de Deus. Os antigos ensinamentos religiosos tentam nos proteger de nossa biologia. Mas será que a fé pode realmente nos livrar dos motivos mais profundos que levam ao autoengrandecimento, a mentir e a enganar os outros? Será que o eu é construído sobre o auto-engano? Pelo que diz a psicologia evolucionista e a neurociência, a resposta é que o ego
é pura autoilusão. Não tenho mais orgulho da minha capacidade de viver com eficácia uma persona. Não me orgulho de contar mentiras nas quais as pessoas acreditam. Eu costumava ter um senso de autorrealização e de que era uma habilidade que valia a pena. Não penso mais assim. Acho que isso é um desperdício de tempo e da minha vida. Embora Julie avalie suas mentiras como uma questão de preto no branco, a ciência comprova que a mentira tem muitos tons de cinza. Quero que prometa responder a verdade na próxima pergunta. As pesquisas mostram que, de longe, a melhor maneira de obter a verdade de alguém é simplesmente pedir. Você promete dizer a verdade? Sim. Você olhou as respostas das perguntas enquanto eu saí da sala? Olhei. Simplesmente quando se pede que a pessoa assuma o compromisso de dizer a verdade, há uma diminuição significativa do comportamento mentiroso. E embora a mentira seja uma estratégia que utilizamos com frequência, quando e como mentimos são coisas moderadas por algo que a religião vem recomendando há séculos. Os valores morais têm de ser absorvidos e depois internalizados. Uma vez internalizados, sempre ocorre aquela hesitação para não enganar. Você tem a oportunidade de enganar, mas não engana. Isso é o que realmente buscamos na educação moral. Se a minha compulsão para mentir e me proteger continuar, se o meu medo vencer, eu vou perder minha parceira de muito tempo. Eu vou conviver com o fato de que meus amigos saberão por que perdi minha parceira e meus pais terão razão. Sou uma mentirosa. A estratégia de orgulho e autopromoção de Tevye Heller está estruturada em seu cérebro. Mas como ela afeta a maneira como ele se vê? Será que o orgulho é o máximo da autoilusão? Pode ser. O orgulho é moralmente errado? Se a moralidade existe, talvez seja. Mas quando eu olho a minha própria casa, meus próprios amigos ou até a minha própria família, o orgulho e a mentira, na realidade, têm um certo valor prático. Mas em meio às intermináveis horas que dedica a se tornar atraente, Tevye tomou consciência de que toda essa autodevoção tem um preço. Eu acho que eu me concentro demais em mim mesmo. E eu sei que há conflitos acontecendo no mundo todo. As pessoas estão morrendo de fome no Haiti. Quem liga pra droga do meu abdômen? Isso me atormenta. Eu sei que é estupidez, que é vaidade e futilidade. Bom, vamos ver. E aqui, saiu tudo? Não saiu tudo, mas melhorou alguma coisa. Procurei fazer um pouco de tudo, tá bom? Quem é voltado demais para o poder, o status e a soberba, fica privado do lado humano da vida. Mas como podemos reverter os aspectos perigosos e desumanizantes do orgulho? A resposta pode ser surpreendente. Algo simples como perguntar o que aquela pessoa gostaria de comer faz com que se pense nela como um ser humano que tem preferências. Essa simples e pequena mudança de perspectiva quando você pensa em outra pessoa faz com que todas as partes do cérebro que pensam em alguém como um ser humano pleno voltem a se ligar. Não toque e não esfregue durante um dia. Tá. Deixa eu ver. É muito fácil confundir orgulho e autoconfiança. Que bom. Correu tudo bem. Tá. Mas não são a mesma coisa. Quando penso só em mim mesmo, aí é que está o problema. Quando se trata de uma causa e um objetivo maior é autoconfiança, porque eu sei que Deus me deu essa habilidade. Isso é saudável. Eu acho que é ótimo ter uma boa aparência. E é claro que quando você tem uma boa aparência, as pessoas reagem a isso. Mas eu chego a pensar que é tudo muito falso. E eu tenho uma boa aparência por causa da plástica, dos peelings, das esfoliações, essas coisas falsas. E, em grande parte, é uma imagem, uma persona, que faz até eu me sentir feio por dentro. Eu posso estar ótimo por fora, mas com certeza isso não faz eu me sentir bonito por dentro.
Tanto a religião quanto a ciência concordam que o orgulho e a mentira em excesso são letais. Mas em quantidades moderadas, esses pecados são necessários para a saúde de todos nós. Eita conclusãozinha patética, meu Deus. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Aí está aí o indivíduo. Número 1, ele é um indivíduo que claramente sofre de um transtorno de personalidade narcisista e não foi identificado como tal. Só que o narcisismo dele é aquele acerca do qual eu falei. Existem narcisistas que carregam em si ingredientes naturais que fazem até os outros os admirarem, mas ele nem isso traz nele próprio. O narcisismo dele é fruto não da beleza que ele olha no espelho acerca dele mesmo, mas da feiura que ele constata em si, contra a qual ele luta, e em razão dessa luta ele busca de maneira obcecada essa imagem que ele já até fez colar nele mesmo, porque o cara se acha o máximo. É feio, é esquisito, tem um olhar absolutamente vidrado, chapado, mas se acha extraordinário. Porque o narcisismo, por exemplo, algumas vezes nasce dessa autocontemplação adorativa. É quando o indivíduo sofre direto daquela síndrome luciferiana. Outras vezes nasce do oposto, da mais profunda insegurança. E o indivíduo reage àquela insegurança transformando o orgulho, a vaidade, a autocontemplação, a autoexaltação como armas com as quais ele enfrenta a si mesmo e o mundo, em razão de que lá no fundo dele a autoimagem dele é horrorosa e é destruída. De modo que esse comportamento nasce de dois extremos. Como frequentemente acontece, os polos são muito parecidos, ainda os polos mais antagônicos têm a capacidade de gerar coisas em comum que nem sempre estão detectáveis no primeiro olhar. Eu conheço narcisistas do primeiro tipo, que são de fato pessoas brilhantes, inteligentes, ou excessivamente belas, ou fortes, ou comunicativas, ou sedutoras, ou poéticas, e que recebem um retorno dos outros a respeito disso, hipertrofiam essa perspectiva e catapultam-se para aquele nível de uma superioridade divina, uma altivez extraordinária. Às vezes é o dinheiro que produz isso. Também há várias razões e várias causas para que isso se instale. Mas eu conheço também narcisistas filhos da mais profunda insegurança e de uma autoimagem pequenininha, reduzida, e que resolveram insurgir-se contra o olhar que tem da sua própria pequenez comparada com a média dos demais ou com as admirações que tem na vida, e colocam-se nessa busca frenética, como é o caso do rapaz do documentário que idolatra astros e atrizes de Hollywood. Esses são os referenciais dessa busca alucinada e suicida, idiotada, na qual ele se colocou. Mas ele conclui, num único momento de fala sincera, dizendo: por dentro eu me sinto horroroso. Na mesma proporção do que eu tento projetar para o lado de fora, existe um equivalente de uma feiura insuportável no meu ser. Já o caso daquela menina, notoriamente é um caso de trauma infantil e familiar. E uma autoimagem muito baixa. Ela se vê gordinha, feia,
Em casa ela teve o tipo de criação que você percebeu no documentário. Ela se sentia endividada e cobrada e na necessidade de criar e apresentar um estereótipo e acabou desenvolvendo uma persona mentirosa e que ela usa para o ludíbrio, para fazer compensações do que ela acha que nela falte. E aí a gente pode se tornar realmente um mestre nessas habilidades, mas elas recalcam dentro de nós, no nosso inconsciente, a certeza da nossa falácia, da nossa mentira. Você vai mentindo para os outros, por mais que você se habitue e se torne um expert nisso aí, mas há um elemento dentro de você que não se engana jamais com você mesmo e que faz refluxos. De vez em quando ele bota a cara para fora e mergulha você na depressão, na angústia, na necessidade de autoencaramento, e a maioria das pessoas não tem essa coragem na realidade. O Disque Paz está à sua disposição se você quiser oração por esse tema ou qualquer outra coisa na sua vida, qualquer outra coisa. As pessoas estão lá, como estão todos os dias, com o melhor coração. Você pode telefonar, você vai ser bem acolhido, você do Brasil, de qualquer lugar do mundo, ligue. Mas agora preste atenção nessas perguntas que está aí. Escreva para o chat, lote o nosso chat, responda a uma dessas duas perguntas ou a ambas. Porque pode ser que você seja um altivo, orgulhoso, narcisista, hipervaidoso, que também agrega mentira sobre mentira na sua própria vida e até discerne, embora você não queira, seja difícil esse autoencaramento, como você mente acerca daquilo que você imagina que você é para os outros, e como você mente para os outros acerca de quem você seja e sabe que não é, embora você prefira acreditar que você seja o que você tenta fazer os outros pensarem que você é. Responda essas perguntas. Em que níveis você detecta orgulho e soberba na sua vida? Em que níveis? É hora de olhar para o coração e se perguntar, porque é profundamente importante. Isso é um laço do diabo na vida da gente. Nós fomos chamados para o contentamento de sermos quem nós somos. Um erro dramático desse documentário é imaginar que alguma dose de orgulho e de soberba podem ser úteis à existência humana por uma única razão. A ciência não leva em consideração o poder do amor. Ela trabalha com categorias mundanas, faz uma ciência mundana, faz diagnósticos mundanos e, portanto, pueris, porque ela não trabalha com a categoria do amor, da gratidão, da satisfação, que são, de fato, os agentes mais poderosos da Terra. Um indivíduo impregnado da certeza de que ele é amado por Deus, ele não é um narcisista que diz o Criador do universo me ama. Não. Ele recebe essa revelação apesar de si. Porque antes disso ele é convencido da sua total falta de adequação para Deus, para a vida e para si mesmo. Ele antes precisa ser honesto com a sua própria queda, com a sua desfiguração. E aí, honesto com a sua desfiguração, ele recebe a revelação de que Deus o amou apesar dele. Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós pecadores, inimigos no entendimento, alienados, perversos, identificados com a sepultura e com o pior e com a rapina. Mas ele me amou. Aí quando essa visão de mim mesmo é esmagada pelo amor de Deus que vem a mim, o que se levanta em mim é um ser constrangido pelo amor de Deus que responde à vida em amor a Deus, em contentamento por essa graça que é favor imerecido que recebeu,
E esse favor imerecido tem um poder transformador, porque ele produz o resultado e a resposta do amor grato a Deus, e a resposta do amor grato a Deus regenera, revoluciona, transforma, gera contentamento e põe a gente no caminho do desenvolvimento de um ego não egoísta, de um ego grato, de um ego contente, de um ego feliz, de um ego satisfeito, e que por estar satisfeito não está incomodado. Acomodado está num processo positivo, diário, de renovação da mente. Ele ama, quer amar mais. Ele é compassivo, quer ser mais compassivo. Ele é solidário, quer ser mais solidário. Tudo que lhe vem às mãos para fazer, ele quer fazer melhor. Não por competição, mas por amor, por serviço, por alegria, por gratidão. Ele se remunera com o contentamento que o amor produz, que o serviço gera. Mas a ciência não trabalha com essas categorias. Ela só examina os bem-sucedidos de Wall Street, de outros grupos de sucesso, e diz uma certa dose de orgulho é importante, e isso é falacioso, porque esse é o laço e é a condenação do diabo, e a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. A outra pergunta que está aí é: você mente e identifica razões para isso? Não é uma questão de buscar autojustificação para mentir, como o documentário. Mentir às vezes para passar melhor, para evitar conflitos. A gente dá uma mentidinha aqui, uma mentira positiva, uma mentira branca. Aquela mentira de Abraão, Sara, diz que nós não somos casados, que você é minha irmã, que é para o faraó me poupar. Jesus não conhece essa categoria da linha cinzenta. É sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno, não vem da linha cinzenta. Você tem o direito de omitir. Você tem o direito de ficar em silêncio. Você tem o direito de não opinar. Você tem o direito de não declarar o que você pensa. Você tem o direito de simplesmente dizer: olha, eu não estou preparado para trazer definições acerca dessa questão. E seguir o seu caminho. Se você acha que não é sábio dizer o que você pensa, como Jesus disse, se não é de fato adequado colocar para fora as suas pérolas, porque os circunstantes sejam porcos que venham e devorem você. Foi por isso que Jesus disse que pode existir dentro de nós a sabedoria que faz a síntese entre pombas e serpentes. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes, e nem por causa disso ser um mentiroso. Então, sem que essa avaliação interior signifique uma autojustificação, eu queria que você procurasse as causas, porque a gente começa a enfrentar os males desgraçados da nossa vida quando a gente começa a entender as causas interiores, espirituais, psicológicas ou até traumáticas da nossa existência, que acabaram nos levando a tornar crônico um determinado comportamento. E esse comportamento que se torna crônico na vida da gente vai modelando o nosso ser. Por incrível que pareça, de certas decisões espirituais e psicológicas, decisões espirituais, decisões da mente profunda, do ego profundo, que se fazem acompanhar pela estrutura psicológica que se desenvolve para involucrar e criar uma arquitetura de alma, de emoções, de reações àquela decisão interior, isso ganha configurações tão extraordinárias, porque nós somos seres que integram as dimensões, que isso não só muda o cérebro da gente, mas às vezes muda o corpo da gente. Algumas vezes é uma impressão física, positiva ou negativa, que o indivíduo tem, que o torna narcisista em outras dimensões,
Tem gente que é extremamente feia fisicamente e altamente narcisista, desenvolve o intelecto, a cultura, a fala, a comunicação e se torna narcisista por esse outro desenvolvimento. De modo que as coisas se retroalimentam. E não existe nada que, sendo tratado fora da graça de Deus na vida da gente, não nos adoeça. Essa, de fato, é a conclusão final. Não existe nada, seja algo que a gente considere virtuoso, ou seja algo que a gente considere negativo, mas que, não sendo tratado na graça de Deus, não se transforme em algo que nos destrua, que seja autodestrutivo e que nos detone. Por isso, até as nossas maiores belezas podem trabalhar contra nós se a gente vive longe da graça de Deus e dessa consciência grata de que tudo provém de Deus. Tanto quanto as coisas que a gente considera negativas, se a gente não as trata na graça de Deus, elas se transformam em traumas, em justificativas, em álibis, colocam a gente num caminho autodestrutivo, como o da mentira, por exemplo. De modo que quando eu peço a você aqui, que tenha coragem de dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, tu conheces o meu andar e o meu deitar, diante de ti estão todos os meus caminhos, porque tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim tu pões a tua mão, tu me viste a substância ainda informe, tu me conheces de trás para frente e do avesso. Tu me conheces desde essências que me são impensáveis, dos genes às minhas construções psicológicas, aos meus traumas ou às minhas decisões espirituais estranhas, esquisitas, que muitas vezes eu nem mesmo sei de onde elas nasceram ou procederam, mas eu identifico que foram decisões que eu tomei em algum momento da vida, numa inclinação, numa direção desconstrutiva e perversa. Por isso, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Não apenas o que eu penso, mas a causa do meu pensar, me revela. Vê se há em mim algum caminho mau. Põe a luz do teu rosto sobre mim, da tua graça, e dá-me a coragem de me enxergar sem medo. E aí então guia-me pelo caminho eterno. Quando eu peço isso a você, é porque eu sei que não existe maneira alguma de cura para a nossa vida, se não for nessa luz da verdade, da graça de Deus, que nos revela a nossa própria desfiguração, ao mesmo tempo em que nos acolhe em amor, e por esse amor nos constrange, e por esse constrangimento nos transforma, e gera em nós o verdadeiro potencial de satisfação, que não é autoconfiança baseada em nós mesmos, porque a gente sabe que a nossa suficiência vem de Deus, que tudo quanto em nós está sendo construído é graça de Deus, e nessa alegria por tal construção positiva não existe narcisismo. Onde há gratidão genuína a Deus, não existe nenhum narcisismo. Aonde não existe gratidão genuína a Deus por tudo que se é, e por tudo que se tem, e por tudo que em nós se realize, aonde gratidão não esteja presente, tudo tende a ser narcisismo, ou aonde não existe essa consciência da graça de Deus, tudo pode virar mentira, porque aí você quer construir quem você não é, acerca de você mesmo, você vai construir estereótipos, você vai construir personas. Tanto o narcisista produz personas, como aquele rapaz diz, às vezes eu tenho a sensação de estar dissociado de mim mesmo. Tamanho é o mecanismo de dissociação do ser real. Era isso que também Jesus aludia quando falava da hipocrisia dos religiosos, porque eles criaram um mecanismo narcisista que gerou dissociação. Quem eles eram era uma coisa, o que eles aparentavam era outra, completamente diferente. Então, nesse sentido, todo narcisismo produz mentira, no mínimo de nós para nós mesmos. E existe aquela mentira que acontece para encobrir o que nós não queremos encarar,
porque não temos a coragem desse auto-enxergamento, porque não temos a coragem de nos encarar na graça de Deus. Somente na graça de Deus o auto-encaramento produz a nova criatura. Muda tudo. Muda as decisões mais profundas do espírito, reconstrói a estrutura psicológica da gente, emocional, afetiva, produz frequentemente até mudança física, na mesma medida em que produz mudança cerebral, neural, muda a produção química do cérebro, diminui e equilibra as taxas em desequilíbrio, porque nós somos seres altamente treinados e condicionáveis ao mal. E isso altera tudo no corpo, no cérebro, na mente da gente, mas começa numa decisão interior. Do mesmo modo, opera para o bem esse mecanismo, se a gente do interior começa pela via não do autocondicionamento, mas da gratidão, que é a revelação de Deus, que é a graça de Deus, a discernir tudo isso que eu já repeti aqui hoje 3 vezes, e todo dia repito muitas vezes, e o coração começa a mergulhar nesse estado de constrangimento e a responder à vida e a Deus em amor, e a mergulhar em gratidão, que gera satisfação, que produz contentamento, tudo vai se equilibrando em nós. Aí surge a verdadeira beleza de ser, e acontece aquilo que Paulo disse: ninguém pense de si mesmo além do que convém, assim como ninguém pense de si mesmo aquém do que convém. Cada um seja grato a Deus segundo a medida da fé que recebeu de Deus, segundo aquilo que discerne da graça de Deus em operação na sua vida. Agora, existem muitos elementos de cegueira na gente, para a gente não enxergar a graça de Deus como contentamento